tarde a todos. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, né? Vocês conseguem ver a minha tela direitinho? Sim, conseguimos. Tá bom, deixa eu só usar um apontador aqui, que é para vocês verem a ponta do meu mouse, né? Então, eu comentei com as meninas que meu áudio às vezes ele fica um pouco estourado, então se vocês perceberem que está meio estranho de ouvir ou de entender, vocês me avisem, porque aí eu tento afastar um pouco e aí talvez o áudio dê uma melhorada aqui. Peço desculpas desde já, tá bom? Então, vou começar aqui, então, o tema da palestra que eu vou dar para vocês aqui hoje é bioinformática e a genômica viral, como que eles têm sido aplicados para o combate à pandemia de Covid-19. Eu sou doutorando do IQ, Bioinformática no Hospital Albert Einstein, né? Então, eu vou fazer só uma introdução rapidinho aqui, agradeço a Júlia já pela introdução, então eu vou ser bastante rápido aqui. Eu sou biólogo pelo Estudo de Biociências da USP, fiz meu mestrado pelo Programa Interno de Unidades em Bioinformática da USP, do qual o IQ faz parte, o IQ USP, né? Então, eu fiz meu mestrado no IQ com o professor João Carlos Setúbal e com a professora Aline, e também estou fazendo agora meu doutorado, estou já na fase final desse doutorado, também pelo Estudo de Química, e eu venho trabalhando com aprendizado de máquina aplicado no mundo da virologia, né? Então, eu sou bem familiarizado com a genômica de vírus, tenho uma certa experiência, é a área que eu gosto muito, essa parte de genômica viral. E, além disso, eu também sou bioinformata no Hospital Israelita Albert Einstein, vai fazer 2 anos já que eu sou bioinformata lá. Trabalho faço parte também da equipe do VarStation, que é um braço de bioinformática que o Hospital Albert Einstein criou para trabalhar com dados genômicos, dados genéticos, etc. Trabalho lá com a análise de dados NGS e com desenvolvimento e execução de testes para o diagnóstico de patógenos virais, tá bom? Vamos lá, eu começo toda a palestra, eu acho importante isso, eu sei que essa palestra é uma palestra bastante aberta, então a gente tem convidados aqui de várias áreas, né, de vários backgrounds diferentes, então eu gosto de trazer sempre alguns conceitos importantes, que eu gasto aqui 10 minutos, para que lá no final todo mundo entenda, todo mundo esteja na mesma página que eu. Então, trazer um pouco de revisão para as pessoas que já sabem um pouco de aprendizado para quem ainda não é familiarizado com essa área. Então, um dos primeiros conceitos que eu acho muito importante frisar sempre ele é a base da bioinformática e da genômica, né, dessa área que eu vou falar para vocês, é a própria molécula de DNA, né, essa molécula que a gente chama de ácido desoxirribonucleico. Eu sei que o pessoal da química, eles são bastante familiarizados com isso, até tive a oportunidade de ser monitor de uma disciplina de biologia molecular, que é dada para a graduação em química, e essas pessoas são muito familiarizadas, então, com essa molécula, que nada mais é do que um arcabouço de fosfato, né, um açúcar, que no caso do DNA é desoxirribose, e também as bases nitrogenadas, né, que são esses compostos, elas podem ser de 4 tipos, que é a citosina, guanina, a adenina e timina, no caso do DNA, e a gente apelida elas, assim, carinhosamente de letrinhas, né, então é o T, o A, o C e o G. Então, e a molécula de DNA, ela é essa dupla fita, né, então ela é o repositório de toda a informação genética que existe nas nossas células, nos organismos variados. E aí, outro conceito importante é que essa molécula, ela é novelada, né, então ela, dentro das nossas células, ela é novela, ela tem um grau de compactação muito grande, e aí ela se transforma, quando você enovela ela o suficiente, ela se transforma no que a gente conhece, acho que vocês estão mais familiarizados, que são os cromossomos, né, os cromossomos, eles podem ser vistos à microscopia óptica, né, então são esses xizinhos aqui, né, que vocês devem estar familiarizados, são os 22 cromossomos mais o X e o Y, e todo o conjunto dessas moléculas de DNA, todos esses cromossomos, eles constituem o que a gente chama de genoma. Então, toda vez que eu estiver falando de genoma, de um organismo, de uma célula, eu estou me referindo ao conjunto de todas as moléculas de DNA que compõem uma célula e toda a informação genética que esse DNA carrega, tá bom? E aí, eu começo a falar para vocês dessa área, que é a genômica, né, que é uma área relativamente recente. Eu mostro para vocês esses marcos, que o primeiro genoma completo de um organismo, ele foi publicado, então,
Em 1995, foi o genoma de uma bactéria, que a bactéria chama Haemophilus influenza, era um patógeno humano, e é um genoma pequeno, não tem ali muitas letrinhas, eu vou mostrar para vocês já o que significam essas letrinhas. E em 2000 foi um marco muito importante para a ciência brasileira, porque pesquisadores brasileiros, um consórcio de pesquisadores brasileiros, conseguiu publicar em 2000 o primeiro genoma completo de um organismo, que no caso foi esse patógeno de laranja, que é a Xylella fastidiosa. Eu tenho muito orgulho de dizer que os meus orientadores foram parte desse consórcio, né? São professores aí do IQ, que muitas das pessoas que estudam no IQ podem ter esse privilégio, né, de ter aula com eles. E em 2001, um ano depois, foi publicado, então, o primeiro rascunho do genoma humano. A primeira vez que todas as letrinhas, ou quase todas, nesse caso, porque no rascunho foi publicado e tornado público, então, o nosso genoma. O genoma que interessa, que é o nosso, né, do ponto de vista bem humanocêntrico, e 3 bilhões de pares de base. Então, aqui a gente está falando de 700 mil pares de base, estou falando de 700 mil letrinhas. Aqui eu estou falando de algo como em torno de 4 mil, 5 mil letrinhas, 5 milhões, desculpa. E aqui a gente está falando de algo como 3 bilhões de pares de base, são 3 bilhões de letrinhas. A evolução foi muito interessante. E para não passar a ideia errada para vocês, que de 2001 para cá não aconteceu nada, não ocorreu nenhum novo marco, em 2020, né, eu gosto de usar esse marco, essas tecnologias de genômica elas se tornaram tão acessíveis e tão baratas que já é possível hoje pessoas comuns, como eu, como vocês, adquirir, sequenciar o seu próprio genoma. Eu fiz isso no final do ano passado, numa Black Friday desse laboratório que é o Dante Labs, e eu paguei para ter o sequenciamento do meu genoma completo, as 3 bilhões de pares de base, a $189. Foi algo, assim, bastante acessível, não sei se vocês concordam comigo, mas a ciência genômica ela já chegou nessa etapa, nesse ponto de revolução, que os genomas são acessíveis para todas as pessoas, né? E aí, agora eu vou trazer para vocês um pouco mais para o nosso lado da bioinformática, porque quando eu falo genoma, vocês entenderam que é o DNA, ele tem as bases nitrogenadas, e a sequência dessas bases nitrogenadas compõe o genoma. E o que eu estou falando quando estou falando de genoma, né? Eu estou falando, se vocês pegassem uma página do Word e digitassem lá, o único alfabeto que vocês poderiam usar é o A, o C, o T e o G. Então, essa sequência de letrinhas é assim que nós bioinformatas vemos no genoma. Então, isso aqui é uma sequência de nucleotídeos, que é na representação gráfica dela, na representação computacional. E para vocês terem uma ideia, em 34 linhas que cabem numa página do Word, né, se eu fosse usar o Word, eu não uso o Word para fazer isso, mas se eu fosse usar, cabem 2.200 caracteres. Não é muito, se vocês forem para pensar no SARS-CoV, que a gente vai falar dele logo, ele tem 30 mil pares de base, eu precisaria de em torno de 15 páginas do Word, toda digitada, com todas as letrinhas, para ter o genoma completo do SARS-CoV. É muito, mas é um genoma muito pequeno, né, desse ponto de vista, porque se você parar para pensar no nosso genoma de 3 bilhões de pares de bases, isso daria 1,4 milhões de páginas. É muito. Então, para vocês começarem a ter uma ideia do quão fastidioso, quão difícil é a gente na bioinformática lidar com toda essa informação genética de só um genoma, no caso do genoma de um indivíduo humano. E é muita coisa, né? E se isso fosse impresso, eu acabei de falar para vocês aqui, 1,4 milhões de páginas, isso foi feito por um grupo lá na Inglaterra, eles resolveram imprimir, então, toda a nossa sequência genética em volumes de uma enciclopédia. Essa impressão, ela deu 130 volumes, então, e está lá numa biblioteca hoje da Inglaterra, com uma exposição, enfim, o nosso código genético está depositado lá nessa biblioteca. Só para curiosidade para vocês. Outro ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui é essa questão do quão a revolução que aconteceu aqui, que vai ficar evidente para vocês nesse gráfico, de quanto que a gente gastava em dólares para sequenciar 1 milhão de pares de base, né? Para a gente conseguir ler 1 milhão de letrinhas do DNA de um organismo, do genoma de um organismo. Então, isso começou lá em 2001, quando o genoma humano foi no primeiro rascunho, estava em torno de 10 milhões de dólares por milhão de pares de base, um valor super alto. Esse valor demorou um pouco para cair, mas de repente aqui aconteceu uma revolução
e essa revolução jogou o preço para o que hoje a gente tem aqui, em torno de 1 centavo por milhão de pares de bases que a gente consegue ler do genoma de um indivíduo, do genoma de um organismo. É por isso que eu estou falando para vocês aqui que se tornou algo muito acessível, essa revolução. E aí vocês podem se perguntar, mas o que causou essa revolução, né? O que foi responsável por essa revolução? E o que foi responsável por essa revolução foram o melhoramento, né, das técnicas de sequenciamento do DNA, então das técnicas de leitura. Eu sempre gosto de comparar isso, né, com computação, né, que é a leitura escrita. Por exemplo, você tinha um disquete, a forma como você escrevia num disquete, a leitura desse disquete era mais lenta, o disquete é muito mais caro, cabe muito menos dados, e hoje isso evoluiu de tal forma que a gente tem, então, os pequenos discos, né, pequenos cartões de memória, que tem mais de 1 tera de espaço, né, tem muitos gigas de espaço, e eles são muito pequenos e muito baratos. Aconteceu a mesma coisa com essas tecnologias de sequenciamento do DNA, de leitura mesmo do DNA, e eu fico bastante orgulhoso de mostrar isso para vocês, colocar essas fotos aqui, porque quem é do IQ sabe que ali no bloco 11 tem um laboratório que tem essa plaquinha na porta, né, que é o CATG, que é o Centro Avançado de Tecnologia Genômica, e do qual eu também faço parte, a professora Aline é coordenadora, e nesse laboratório, nesse centro, a gente tem, então, eles vêm fazendo parte dessa revolução, né, desde da tecnologia 454, que foi uma tecnologia da Roche, até hoje com a Illumina, com a Oxford Nanopore, que é esse sequenciador aqui na forma de um pendrive, que você liga no notebook para ele ler o seu DNA. Toda essa evolução aconteceu e o CATG fez parte dessa evolução. Aqui a Laila, que é a nossa técnica especialista, que também ajuda a coordenar o laboratório, ela aqui na frente do 454, que é um aparelho muito antigo, e hoje em dia a gente usa mais o Illumina, o MySeq que a gente tem lá, e eu aqui de garoto propaganda, né? E sou super fanboy dessas tecnologias de sequenciamento, mas eu não vou me atrelar a isso agora. E o Nanopore, né, que a gente também tem lá no CATG, que a gente usa para sequenciar, então, fazer a leitura da informação genética dos organismos. E aí eu trago para vocês aqui essa questão da bioinformática, né? O que é a bioinformática? Aí depois de tudo que eu trouxe para vocês aqui, toda essa informação que a gente tem gerado em uma quantidade muito grande, a gente precisava de uma área, de uma ciência, que tivesse métodos e tudo dedicado para estudar essa quantidade gigantesca de dados biológicos. E é por isso que surgiu a bioinformática. A bioinformática nada mais é do que isso. É uma área super interdisciplinar, então acolhe profissionais de várias áreas, de vários backgrounds de informação, desde matemática, estatística, ciência da computação, biologia, física e química. Só para dar alguns exemplos para vocês. Obviamente, com o core dela sendo composto da estatística, computação e a biologia. Então, a bioinformática é isso. E aqui o último conceito importante que eu trago para vocês, eu falei tudo do DNA, do genoma, de como que a gente lê esse genoma, de como que a gente analisa ele com a bioinformática, que é a bioinformática que é responsável por fazer isso. Mas para quê? Vocês podem perguntar por que eu vou ficar sequenciando DNA, genoma, qual é o motivo disso? Então, o motivo disso está aqui nesse dogma central da biologia molecular, que quem fez a biologia molecular sabe, que é, então, um conjunto de regras que descreve como que acontece o fluxo de informação desde lá da molécula repositória do DNA, desde as letrinhas do DNA, até como que isso é expresso em características do que nós somos. Então, aqui eu uso um exemplo para vocês que é bem evidente, obviamente vocês perceberam, que pessoas diferentes têm cores diferentes, eles chegam a ser tão diferentes como esse castanho, esse mel, esse verde, são cores tão diferentes, e o que determina isso é a quantidade de uma proteína ou a forma de uma proteína, que é a melanina, né? E essa melanina, ela é codificada, ela é produzida por cada organismo de acordo com o que está descrito no DNA dela, de acordo com o que está descrito no genoma. Então, você entendendo, você lendo o genoma de uma pessoa, você consegue entender qual vai ser a expressão de determinadas proteínas e qual vai ser o fenótipo, qual vai ser a característica que aquele organismo vai ter. Isso é muito interessante. Então, aqui eu dou o exemplo dos olhos, mas isso já foi optado na área clínica para exemplos de tratamento de câncer, de Alzheimer e de outros tipos de doenças,
todas as tipos de doenças que vocês imaginarem. Então, os exemplos são bem abrangentes mesmo. Agora, vamos entrar um pouco na área aqui da pandemia, né? Falar para vocês, acabou na introdução, agora a gente vai falar da pandemia de Covid-19 e depois eu vou contar para vocês como que a bioinformática e o genômico lá estão ajudando nesse sentido. Então, só um histórico aqui para vocês. Dezembro de 2019, né, vocês vão lembrar bem desse histórico que está fresco na cabeça de todo mundo, foi identificado lá essa síndrome respiratória, tinha um agente causador causando essa síndrome respiratória em Wuhan, na China, e não eram os agentes causadores mais comuns, como influenza, o vírus sincicial, o vírus e outro tipo de o SARS-CoV-1. Não era esse o agente causador, era um agente causador diferente. E em janeiro, meados de janeiro de 2020, os pesquisadores chineses eles foram capazes, então, de identificar qual era que era um vírus novo e sequenciar o genoma desse vírus. Ele foi publicado de forma pública para todos os pesquisadores do mundo em janeiro de 2020. Então, esse vírus, ele foi, a partir desse momento, os pesquisadores puderam garimpar, entender o que era o vírus, com quem era parecido, e descobriu-se, então, que era um vírus do mesmo gênero do SARS-CoV-1, aquele primeiro que causou lá um surto, né, uma fase de pandemia, que foi a pandemia do SARS-1. Então, é um vírus muito parecido, por isso que ele foi dado o nome de SARS-CoV-2. E aqui no Brasil, para vocês só terem esse contexto, no dia 24 de fevereiro, desde lá de dezembro, até o dia 24 de fevereiro, a gente teve o nosso primeiro caso, né, de paciente infectado aqui, diagnosticado com Covid-19. E em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou isso uma pandemia, né? E vocês podem, eu lembro, né, isso está fresco na minha cabeça ainda, que a Organização Mundial da Saúde atrasou muito, né, para dar esse alerta de pandemia, mas isso aconteceu em 3 meses, tá, gente? Então, atrasou muito, foram 3 meses, mas é que eu pelo menos, né, e os virologistas que eu tenho conversado, tudo isso que aconteceu com essa pandemia de Covid-19 aconteceu de um jeito que mesmo as pessoas que trabalham na área, a gente não conseguiria prever que essa pandemia, esse vírus conseguiria ser tão adaptado para a transmissão pelo ar, de humano para humano, e com a globalização que hoje a gente experiencia no mundo, que as pessoas viajam muito de um lugar para outro, nós não conseguimos prever que isso ia acontecer de forma tão rápida. E eu imagino também que o painel da Organização Mundial da Saúde pensava da mesma forma. Foi algo que foi muito vertiginoso, né? E aqui eu trago para vocês esse sprint que eu tirei hoje do site, esse painel da Johns Hopkins, né, que está monitorando a pandemia de Covid-19. Então, fazem 10 meses, né, desde dezembro, a gente faz em torno de 10 meses que o vírus começou a se transmitir, que essa doença apareceu. E a gente já está falando aqui, infelizmente, a gente já atingiu a triste marca aqui de 1.008.000 mortes. Nós já passamos de 1 milhão de mortes. De novo, era algo assim que difícil de prever, tá? Uma coisa que surpreendeu muita gente, e o Brasil aqui, infelizmente, está em segundo lugar no número de mortes. Vocês já devem ter visto, já devem imaginar o porquê que isso está acontecendo, né? E em terceiro em número de casos, o Brasil também tem o diagnóstico dos casos aqui no Brasil não estão acontecendo da forma como deveria acontecer. A gente faz muito poucos testes, eu vou falar de testes mais para frente. Esse número deve ser muito maior. Com esse número aqui, a nossa taxa de mortalidade está em torno de 3%, e a gente já sabe que, por dados da Coreia do Sul, por exemplo, que lá eles fizeram muitos diagnósticos, sabe-se que a mortalidade desse vírus é em torno de 0,2% a 0,3% de mortalidade. Então, se essa taxa estiver correta, os nossos números aqui são 10 vezes maiores. Ou seja, a gente tem 40 milhões de pessoas brasileiras já foram infectadas, e isso corresponde a 25% da nossa população. É algo, assim, muito grande, é algo muito impressionante. E aqui, eu não sei qual a opinião que vocês têm, mas pelo número de casos diários, não parece que a gente já chegou no fim dessa pandemia. Não tenho notícias boas para vocês, infelizmente, tá bom? E aí, então, eu volto agora aqui, naquele mesmo slide que eu estava mostrando ontem, eu gostaria... Com licença, é só que o áudio estourou um pouquinho. Tem como alterar alguma coisa? Será que ficou melhor?
Fala um pouquinho. Então, testando, 1, 2, 3, testando. Não mudou muita coisa. Poxa, gente, desculpa. Agora ficou bom, Tá bom. Qualquer coisa me avisa de novo, tá, Juliana? Tá, muito obrigada. Então, o histórico para vocês que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para essa questão aqui do sequenciamento do vírus, né? Que em janeiro de 2020 ele foi sequenciado. E o que isso quer dizer para vocês, né? Para vocês entenderem esse contexto. Isso quer dizer que os pesquisadores chineses, eu sei que existe muita crítica também por parte da China, né? De culpabilizar a China por essa pandemia. Mas não existe isso, gente, porque aconteceu porque a humanidade ela tem se comportado de maneiras que estão propiciando que esse tipo de pandemia aconteça, esse tipo de eventos aconteçam. Aconteceu na China, mas poderia ter acontecido em qualquer outro lugar, inclusive aqui no Brasil, com a forma como a gente tem tratado o nosso meio ambiente, as nossas florestas, etc. Mas o que eu queria ressaltar aqui é o quão heróico foi o ato desses cientistas chineses de conseguir identificar uma síndrome respiratória nova em dezembro e em meados de janeiro, estou falando aqui de menos de um mês, sequenciar o genoma desse vírus e depositar ele num banco de dados públicos, que é o banco mais conhecido, que todo mundo tem acesso, que é o NCBI. Então, eu não consigo descrever para vocês aqui o quanto isso foi importante, o quanto os pesquisadores chineses eles foram rápidos e eficientes e excelentes em conseguir encontrar esse agente infeccioso e disponibilizar essa informação para o mundo. Para vocês terem uma ideia, a AIDS, né, que foi desde a identificação dos primeiros casos de AIDS, né, dos primeiros casos da infecção causada pelo HIV, até encontrar o agente infeccioso que causava AIDS e sequenciar o genoma dele, demorou 20 anos. A gente está falando, obviamente, da década de 60, 70, 80, mas foram 20 anos, gente. Aí eu estou mostrando para vocês aqui algo que aconteceu em menos de um mês. Então, realmente é algo, assim, muito importante. E, obviamente, eles não vão ganhar o prêmio Nobel nem da paz, nem da ciência, provavelmente, por ter sequenciado esse genoma, mas o que eles fizeram teve uma importância muito grande para salvar milhões de vidas. E eu vou mostrar para vocês o porquê que o sequenciamento e o depósito desse genoma foi importante. Então, foi importante primeiro para fazer então a caracterização das proteínas que são produzidas por esse vírus, que é o SARS-CoV-2. Então, a gente já conseguiu caracterizar e saber quais são as ORFs que são produzidas, quais são as proteínas. Essa aqui é a proteína da spike. A gente já conhece a proteína do envelope, a proteína N, que é uma nucleocapsid protein. Então, a gente já conseguiu encontrar quais são os trechos do genoma que produzem cada uma das proteínas e entender também um pouco mais como é que essas proteínas elas vão interagir com o ser humano, interagir com nossas células do pulmão, com o receptor do ACE2, que já se sabe é o responsável pela ligação do vírus, né? E aqui eu trago o ponto-chave para vocês. O diagnóstico por RT-PCR, que vocês devem ter ouvido falar muito na mídia, que é o padrão ouro para o diagnóstico de infecção. Então, o RT-PCR é o exame que você vai fazer caso você esteja desconfiando que você está infectado pelo vírus SARS-CoV-2. Ele só foi possível porque esse genoma foi sequenciado e depositado no invento. Se ele não tivesse sido sequenciado e depositado, nós não teríamos até hoje um ensaio de RT-PCR para fazer esse diagnóstico. Então, é aquilo que eu trago para vocês a importância. Sem esse genoma, não teria diagnóstico. Sem diagnóstico, não teria milhões de pessoas em quarentena, em casa, para não transmitir o vírus para outras pessoas. E aqueles números que eu mostrei para vocês, de 1 milhão de mortes, poderia ser muitas vezes maior. Então, eu não sei se os pesquisadores eles pensam nisso, mas o peso que isso que eles fizeram teve na humanidade, assim, sabe, na ciência. Então, e aí eu queria trazer para vocês aqui como que isso é feito, né? Só para trazer um pouco para vocês entenderem o porquê que o RT-PCR ele utiliza o genoma. O RT-PCR, você desenha sondas, então você desenha sondas que vão reconhecer uma sequência específica do genoma do SARS-CoV-2
e aí ele vai procurar essa sequência, ele vai anelar, é o que a gente chama. Quando ele encontra essa sequência, existe essa sequência de RNA presente na amostra, ele anela e amplifica para uma reação de PCR, e essa amplificação gera um sinal, que é esse sinal aqui que é lido pelos computadores, né? E aí o sinal ele vai ser positivo ou negativo. Gerou sinal, o paciente é positivo; não gerou sinal, o paciente é negativo, o genoma dele não está presente na amostra. Então é isso, um ensaio de RT-PCR nada mais é do que isso. E aqui são as duas regiões que a gente utiliza. Escolher essas regiões é algo muito importante também, porque umas regiões elas são mais aptas para fazer esse ensaio de RT-PCR do que outras. Então, é uma coisa que é necessário, enfim, né, o genoma para fazer isso. E aí eu queria trazer para vocês uma outra coisa aqui que acho que vocês podem se perguntar, né? Tá, mas como que o diagnóstico era feito antes do RT-PCR? Porque os ensaios de RT-PCR foram criados depois do genoma ser depositado, em janeiro e fevereiro. Como que esse diagnóstico foi feito lá em dezembro pelos primeiros pesquisadores, né, os chineses? E isso foi feito com uma técnica que eu vou comentar com vocês, eu vou falar com detalhes, que é uma técnica que a gente chama de metagenômica. Ela é uma técnica que, ao invés de você usar o PCR, essa figura é uma figura fantástica para mostrar para vocês como funciona o RT-PCR e como funciona o Vioma, que é exatamente isso. Com o RT-PCR, você só consegue pescar o que você já sabe. Então, você desenhou um ensaio que vai amplificar uma região que você já conhece e ele vai dar o resultado positivo ou negativo. Com a metagenômica e o advento das tecnologias de sequenciamento NGS, a gente consegue fazer o quê? Pegar toda a amostra, pegar todo o material genético da amostra, sequenciar tudo que tem lá, e a gente deixa, então, essa tarefa com a bioinformática, com os bioinformatas, para tentar garimpar, encontrar sequências que estão presentes em todo esse mundo de sequências, e encontrar ali se existe um vírus novo ou não. Foram isso que os pesquisadores chineses fizeram. Eles encontraram essa sequência, então, do SARS-CoV-2, que era parecida com a do SARS-CoV-1, não era idêntica, e aí até tem aqui os alinhamentos para vocês entenderem como que a gente alinha essas sequências e identifica quais são as mudanças, quais são as diferenças, quais são as similaridades, para a gente poder dizer, olha, de fato, esse vírus ele é parecido ao SARS-CoV-1, ele é muito parecido com o vírus de SARS-CoV morcego. Então, isso aqui é uma evidência evolutiva para a gente muito forte de que esse vírus não foi criado em laboratório. Esse vírus está evoluindo na natureza, está evoluindo em morcegos, e ocorreu ali uma série de mutações que fez com que ele pulasse, então, de morcego para humano e se transmitisse com essa facilidade em humanos, tá bom? Aí, vamos lá. Eu quero falar com vocês agora um pouco de algo um pouco mais específico. Eu vou trazer exemplos aqui para vocês mais palpáveis de como que a gente tem usado, então, toda essa informação, toda essa área genômica para combater a pandemia de Covid. E aí, falando aqui com exemplos, então, de onde eu trabalho, no Hospital Albert Einstein, de como que a gente tem usado a genômica a nosso favor nessa pandemia. Então, para lembrar vocês aqui, o genoma do vírus, então, ele foi tornado público em meados de janeiro, né, já comentei isso com vocês, e os ensaios de RT-PCR, eles estavam sendo desenvolvidos até meados de fevereiro. Então, com o genoma em mãos, pesquisadores conseguiram lá garimpar o genoma, todas as letrinhas, escolher quais eram as regiões melhores para desenhar os ensaios e desenhar esses primers para começar a testar os ensaios de RT-PCR. E teve um grande problema aqui, então, eu coloquei aqui, foi descoberta a pandemia, o genoma foi sequenciado, aqui os ensaios sendo criados, mas a gente teve um grande problema aqui nesse meio ponto, que os casos de Covid os suspeitos já começaram a aparecer, e a gente não tinha ainda um ensaio de RT-PCR para identificar esse vírus. Então, foi um momento que a humanidade, foi um momento rápido, né? Não foi um momento muito longo, mas que a humanidade está totalmente cega em saber o que está acontecendo, em saber quem está sendo infectado, se as pessoas, de colocar as pessoas de quarentena. Então, foi um momento super apreensivo para a gente, né, dos laboratórios do mundo inteiro. E aí eu trago para vocês aqui que em janeiro de 2020, nós lá no Hospital Albert Einstein, a gente colocou em rotina, né, esse exame que a gente chama de viroma. Que ele é um exame que ele obviamente não foi feito, ele não foi pensado
para sequenciar, para diagnosticar os casos de SARS-CoV-2, casos de Covid-19, mas ele é um exame que utiliza a metagenômica, ele utiliza o sequenciamento LGS, utiliza a bioinformática para você descobrir, teoricamente, qualquer vírus que está na tua amostra. Então, se é um dengue, um zika, um chikungunya, vou encontrar. Porque, lembra, eu estou fazendo uma outra tipo de pergunta. Eu não estou usando PCR, mas eu estou usando uma rede para capturar tudo que tem, e aí a bioinformática vai começar a garimpar e vai conseguir dizer para você quais são os vírus. Se tiver um coronavírus lá, ele também vai responder nesse sentido. E aqui foi interessante, porque os casos suspeitos começaram a aparecer aqui no Brasil, logo em janeiro, né, de pessoas que estavam viajando da China, já era uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde, e o Einstein, por ter esse exame em rotina, fez então uma parceria com o Ministério, e o Ministério pegar e direcionar essas amostras para a gente lá. Então, em janeiro, nós já estávamos testando a amostra suspeita de SARS-CoV-2, para ser capaz de identificar, porque era a mesma técnica que os pesquisadores chineses usavam, para ser capaz de identificar caso algum caso positivo surgisse. Enquanto isso, a gente estava criando, obviamente, também o ensaio do RT-PCR. E, em fevereiro, esse ensaio já estava criado lá no nosso laboratório, mas a gente ainda não tinha um controle positivo. Infelizmente, a gente não tinha um controle positivo que atestasse que o nosso teste ele ia dar positivo quando o caso fosse positivo. Isso é uma das coisas, um dos requisitos que você precisa ter na validação de um ensaio de RT-PCR. E aí, quando a gente encontrou o primeiro caso, o primeiro diagnóstico de paciente que veio da Itália, no dia 24 de fevereiro, que deu positivo no RT-PCR, a primeira coisa que a gente fez foi usar o viroma, sequenciar essa amostra full para encontrar, e descobrimos, obviamente, que se confirmou, a gente fez uma validação, então, uma contraprova, de que o paciente, de fato, estava infectado com SARS-CoV-2, e foi, então, o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. E aí, para vocês entenderem um pouco desse exame, né, que é um exame que a gente criou lá no laboratório, esse é um exame que, lembrem que eu falei para vocês da rede, a gente pega uma amostra, seja uma amostra de suave, nasofaringe, uma amostra de sangue, não importa de onde veio essa amostra, são amostras ambientais, que a gente costuma dizer, e a gente extrai todo o material genético de toda a comunidade microbiana que existe nessa amostra. Então, vocês sabem muito bem disso, eu imagino que vocês saibam, que existem bactérias em todo lugar do nosso corpo, desde a nossa pele, nosso intestino, a nossa mucosa, tem muitas bactérias, são mais de 100 bactérias diferentes, mais de 100 espécies diferentes, até 1000 às vezes, e não importa, a gente pode extrair o material genético de todos esses micro-organismos, a gente sequencia, então faz a extração, faz o enriquecimento, no caso do viroma, para o que é vírus, a gente faz a extração desse material genético do DNA, no caso aqui é RNA, né? A gente faz o RNA, depois converte ele para cDNA, e a gente usa, então, os sequenciadores para sequenciar e gerar aqui uma quantidade muito grande de sequências, que aí a bioinformática vai analisar. E aí, só um pouco mais detalhado para vocês, o nosso exame ele tem essa etapa que é laboratorial, experimental, e essa etapa de bioinformática. Então, que a gente pega a amostra, extrai o RNA, a gente faz uma concentração, a gente faz uma depressão do que é humano, a gente faz depois esse PCR em 2 passos, prepara a biblioteca de sequenciamento e coloca no sequenciador. Aí depois, então, a gente pega esse dado que é gerado, a gente faz o controle de qualidade desse dado, a gente remove o que é contaminante humano, a gente faz a identificação de patógenos aqui, identificar quais são as bactérias e os vírus que estão presentes, e depois uma validação para finalmente reportar lá para o médico qual é o vírus que está infectando o paciente. E aí, para vocês entenderem como funciona, que tipo de dado a bioinformática gera para a gente nesse exame, é um dado desse tipo aqui. A gente tem, por exemplo, o nosso controle, que é um DNA, um RNA que a gente coloca na amostra, e a gente sabe qual é esse RNA, então eu espero encontrar isso aqui para a gente é um indicativo que o exame funcionou, é um controle positivo, que a gente chama. Aqui tem as bactérias que estão presentes, podem ser microbiota, bactérias a mais diferentes, né? Não interessa para a gente nesse ponto. E o que interessa é isso aqui. Quando aparecem, então, sequências que são classificadas em algo que não deveriam estar presente na amostra. No caso aqui, um coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Esse exame também, ele gera genoma completo, né? Então, a partir do momento que você faz a metagenômica dessa amostra, a gente também recupera o genoma completo, e aí a gente consegue, então, com esse genoma completo,
ou depositar no Genbank, da mesma forma que os pesquisadores chineses fizeram, ou conseguir identificar, por exemplo, como que o vírus está mutando. Então, a epidemiologia molecular é uma área de epidemiologia molecular, que a gente chama em virologia, que a gente consegue identificar, por exemplo, casos assim. Aqui foi um surto que aconteceu no nosso laboratório, e a gente sequenciou, então, o genoma de todas as pessoas que a gente desconfiava que veio desse surto, que o vírus foi transmitido de um mesmo local, de um mesmo ponto inicial, e sequenciando o genoma e vendo que as sequências eram idênticas ou com muito poucas mutações, muito poucos SNPs, a gente conseguiu identificar, então, de fato, que aquilo era um surto e, obviamente, tomar as medidas necessárias para conter aquele surto e etc. E, finalizando, então, a parte do exame, é um exame que acho que vocês já entenderam, é um exame que ele não foi feito para ter um target, então ele não é capaz só de identificar dengue, zika, chikungunya, mas ele é capaz de identificar qualquer vírus de RNA, nesse caso, e esses aqui foram os exemplos de vírus que a gente já conseguiu identificar com essa técnica. Aqui teve, obviamente, o SARS-CoV-2, mas a gente teve um caso também muito interessante desse arenavírus, que vocês podem lembrar. Em janeiro mesmo, foi logo quando o exame entrou em rotina, a gente foi capaz de identificar esse arenavírus que causou a morte de um paciente de Sorocaba, e há 20 anos não se tinha reporte aqui no Brasil da circulação e da presença desse vírus. Então, foi um marco muito importante, porque os médicos, eles não iam pegar a amostra e desconfiar que tinha um arenavírus ali. Então, ele não ia pedir um teste específico de arenavírus. Usando o teste que a gente criou, a gente foi capaz de, mesmo sem essa pergunta, existe um arenavírus, a gente fez a pergunta, qual é o vírus que está presente na amostra, e a gente teve essa resposta, era um arenavírus. E para vários tipos de amostra, a gente já fez esse teste também, já identificamos diversos tipos de patógenos aqui, né? E um último exemplo que eu quero dar para vocês, um exemplo também do nosso dia a dia lá no hospital, é o diagnóstico em massa, né? Então, colocando contexto aqui para vocês, a gente tinha um problema, a partir do momento que os ensaios de RT-PCR foram criados, vocês podem imaginar que o mundo inteiro, eu estou falando do mundo inteiro, são 7 bilhões de pessoas, usa esse mesmo exame de RT-PCR, que é o padrão ouro no diagnóstico de SARS-CoV-2, para fazer o diagnóstico, né, de Covid-19. E, obviamente, o mundo não estava preparado para essa demanda de reagentes. Então, eu coloco aqui esses 3 pontinhos vermelhos, que são onde estão os principais produtores de reagentes de biologia molecular que são utilizados nesse teste de RT-PCR, que é os Estados Unidos com a Thermo, a gente tem a Alemanha com a QIAGEN e a China também tem alguns produtores, né? Então, vocês percebam que eles não estavam preparados para produzir toda essa demanda de reagentes, e quando começou a acabar, o que aconteceu? Os Estados Unidos não deixou exportar mais. A Thermo produz reagente de extração de RNA, fica lá dentro dos Estados Unidos. A Alemanha, a mesma coisa, tanto que a Alemanha foi um dos países que mais diagnosticou sua população, porque eles tinham muitos insumos. Mas aí vocês podem imaginar o que aconteceu com o Brasil, com a América Latina, com a África, né? E vocês, pessoas que trabalham na área, também sabem que não é fácil importar, não é simples importar esses reagentes de biologia molecular, que são produtos de alto valor agregado. O Brasil, infelizmente, não produz esses reagentes, né? Ou produz eles em uma escala muito pequena. O laboratório do professor Chuck aí, com o Guermann, tem até feito alguns casos bem interessantes, produzido algumas enzimas recombinantes. É muito interessante, eu acho que o Brasil tem que partir para esse lado, porque nesse momento aqui ficou evidente que a gente está a Deus dará. O Brasil está a Deus dará num caso assim de emergência, de pandemia. E também o ensaio do RT-PCR, ele não é um ensaio facilmente escalável. Vocês percebam lá que vai ter investimento do Instituto Butantan, do governo do estado de São Paulo, e o número de testagens está lá, 4 mil por dia, 10 mil por dia. Esse número de testagem não é o número de testagem que a gente precisa de um número muito maior que isso. Então, a gente queria resolver esse problema. Foi um problema que nós, no Hospital Albert Einstein, também enfrentamos, porque, se o Ministério da Saúde não consegue comprar reagentes de RT-PCR ou de extração da QIAGEN, que dirá a gente? Bom, simples assim, né?
Então, a gente criou, né, esse teste que a gente bolou essa solução e foi um teste molecular para diagnóstico também, então é um teste que consegue identificar o material genético do vírus, do SARS-CoV-2, só que ele vai para o outro lado, ele vai para o lado não do PCR, mas para o lado da utilização de NGS, que é o sequenciamento do genoma do vírus. Porque aí a gente sabia que a demanda por sequenciamento de NGS no mundo, de maneira geral, caiu muito e a de PCR aumentou. Então, vamos mudar um pouco qual é o nicho de reagentes que a gente está usando. E, obviamente, o teste precisava ser escalável, né, para um número grande de amostras e precisava ser barato, né? Foi todo esse problema que a gente tentou resolver. E aí, então, a gente veio com esse teste que a gente chamou de VASVID, né? Esse teste de diagnóstico em massa da população, que ele tem esse fluxo aqui de extrair, então, essa amostra da população, fazer a coleta de amostras, fazer uma extração simplificada aqui, é muito rápido, ele não utiliza também os kits que são mais utilizados, por exemplo, da QIAGEN. E aí, então, fazer esse one-step RT-PCR em uma escala individual, né, de cada amostra de cada paciente, fazer, então, uma espécie de pooling, colocar isso na biblioteca e sequenciar e analisar esses dados, então, entregar o resultado individual de cada paciente, positivo ou negativo, da mesma forma que o RT-PCR faz. E para fazer isso, a gente precisa, de novo, da genômica viral. Ela foi essencial porque, nesse tempo, a gente já estava sequenciando o genoma do vírus, a gente já estava vendo como que os dados do NGS se comportavam, né, no sequenciamento do genoma desse vírus, e a gente percebeu, por exemplo, casos que algumas regiões do genoma tinham uma cobertura muito alta de sequenciamento, enquanto outras coberturas mais baixas, elas oscilam aqui, né, a profundidade de sequenciamento de sequências que são geradas. Então, fazendo um apanhado dessas informações, a gente desenhou, então, uma série de primers, né, de alvos para gerar amplicões para regiões diferentes do vírus. E, além disso, teve uma sacada legal que a gente teve aqui, é que a gente entendia que precisava colocar muitas amostras numa única corrida do sequenciador para que fosse barato, porque quanto mais amostras você coloca, mais barato sai o preço por reação, o preço por amostra, né? E a gente pensou, a Illumina, que é a tecnologia que a gente usa, ela tem uma limitação de barcode, que a gente chama, que eu não vou tentar não entrar em muitos detalhes com vocês aqui, mas a limitação de amostras juntos que você consegue colocar no equipamento da Illumina são 384. Então, o que a gente bolou foi escolher dois alvos diferentes, dois amplicões diferentes para cada paciente e colocar eles no mesmo barcode. Então, por exemplo, eu pego e faço essas reações separadas, cada um com um par de primer, tem um controle também, e aí depois eu junto todos esses amplicons que eu gerei para esses 4 pacientes e sequencio. Quando eu olho os dados com a bioinformática, eu consigo dizer, por exemplo, apareceu esses 2 alvos virais aqui, eu sei que quem foi positivo foi o paciente 1. Se apareceu esses 2 aqui, eu sei que foi o paciente 4 daquele pool. Então, a gente fez todo um esquema para rastrear isso, muito bem rastreado, para fazer isso de forma escalável. A gente validou esse teste seguindo essas normas desse colégio americano de patologistas, que eles são super rigorosos e os guidelines que o Einstein sempre segue lá em qualquer exame que a gente cria. Então, a gente faz uma validação de acurácia, de reprodutibilidade e de sensibilidade, né, comparado com o número de cópias que a gente consegue identificar, com o PCR. E a gente chegou, então, no resultado que foi: a gente conseguia, numa mesma corrida, esse equipamento aqui, o NovaSeq, que a gente tem lá, a gente consegue fazer até 6.144 amostras por corrida. É um número muito grande. E aí, todos os pacientes, eles vão ter resultados individuais. Então, não é uma técnica de pooling que a gente chama, né? E o que isso resultou foi que a gente consegue, então, o valor de cada reação individual, de cada amostra, caiu para 1/3 do que é o valor do RT-PCR. Então, a gente conseguiu fugir do gargalo de reagentes, a gente conseguiu fugir também do preço, fazer algo que for mais acessível. Então, é um teste populacional, que as empresas, se elas querem que os seus funcionários voltem a trabalhar, ela pode testar todos os seus funcionários, né? Vamos supor que tenha 10 mil funcionários, ela vai testar esses 10 mil funcionários com um valor muito acessível para ela, porque é a empresa que vai pagar. E aí, quando esses funcionários são liberados, eles podem ir trabalhar. Se eles estiverem infectados, então, ou assintomáticos, ou alguma coisa assim, eles ficam em casa afastados.
Então, isso é o tipo de coisa que esse teste conseguiu proporcionar. Com a acurácia aqui, que é 90% do RT-PCR. Obviamente, a gente tem um ponto negativo, que a acurácia cai um pouco, dependendo da extração que a gente usa, mas essa queda não foi tão assim significativa nesse caso. A gente criou uma plataforma que mostra os resultados, então cada coisa que a gente faz, ele mostra aqui um dashboard com os resultados positivos, as falhas não detectados, o nome, etc. E a gente publicou isso no bioRxiv, né, no medRxiv, nesse caso, para também propiciar que esse método fosse utilizado por outros pesquisadores, outros lugares do mundo, que eu tenho certeza que estavam enfrentando o mesmo problema que a gente, esse mercado de reagentes, né? E é isso. Então, eu acabei aqui para vocês, gente, eu só queria colocar aqui para vocês a questão de projetos futuros, né? A gente tem um projeto, a gente está muito feliz que um projeto foi aprovado para a gente, dar um projeto em parceria com o CNPq e o Ministério da Saúde. É um projeto que a gente chama de Atlas Multiômico da Covid-19 brasileira, e o nosso objetivo com esse projeto, já foi aprovado, a gente já está colocando ele em curso, que é, então, sequenciar 600 amostras de pacientes com Covid-19, e aí fazer, então, um dossiê, um atlas mesmo, de ômicos dessas amostras, e responder perguntas, por exemplo, quais são as co-infecções mais frequentes de influenza, respiratória, sincicial, em pacientes que têm Covid-19, e o que isso determina na evolução do caso, na internação, na intubação, na morte do paciente. Então, a gente quer responder essa pergunta. A gente também quer caracterizar o microbioma do trato intestinal, e a gente vai utilizar para isso 16S, ITS para fungos, e genômica Schottga, metagenômica Schottga. A gente também vai sequenciar o genoma de todos esses SARS-CoV-2 que estão aparecendo nessas amostras, para a gente entender como é que está evoluindo daquela forma de epidemiologia molecular. E a gente vai disponibilizar, por fim, todos esses dados numa plataforma online, que vai ser mesmo esse atlas multiômico da Covid-19 brasileiro, para todos os pesquisadores poderem, então, mexer com essas sequências e fazer cada tipo de análise diferente que eles planejem fazer. Esse, então, é um projeto que a gente tem em parceria com o CNPq, com o nosso Instituto de Pesquisa do Hospital Albert Einstein e com a Verstation, que é a responsável pela bioinformática, então, desse projeto. Era isso, gente. Eu gostaria só de agradecer, porque não queria passar a ideia errada para vocês aqui, que tudo isso foi feito por mim, isso foi feito por uma equipe, né? Uma equipe bem grande. Eu agradeço sempre também ao próprio Estudo de Química, né? Que eu acho que no contexto aqui desse evento, ele é um evento do estudo de química, de 50 anos de estudo de química, toda a minha formação, toda essa formação em metagenômica, que hoje eu sou capaz de aplicar no laboratório do Hospital Albert Einstein, ele foi mudado, ele foi gerado dentro do estudo de química, então no laboratório do professor Setúbal e no laboratório da professora Aline. Então, obviamente, não tem como deixar de agradecer isso e de frisar qual foi a importância que o estudo de química teve em todo esse processo que eu mostrei para vocês. E também agradecer ao Dr. João Renato, que ele é o coordenador do nosso laboratório, ele é um dos grandes responsáveis por todo esse visionário de conseguir ver, pedir para a gente criar esses testes e preparar o laboratório para diagnosticar esses casos assim que eles começam a se tornar algo preocupante. A Fernanda Malta, a doutora Fernanda Malta também, que é a grande responsável pela fazer esses experimentos que eu falei para vocês, né, de confeccionar e gerar esses dados, e o Laboratório de Técnicas Especiais do nosso hospital. Fico à disposição, gente, se vocês quiserem anotar meu e-mail, quiserem mandar qualquer pergunta, sempre à disposição, é um prazer gigante conversar com vocês e responder dúvidas, colaborar, etc. Obrigado. Muito obrigada, David. A gente tem algumas perguntas para fazer, tá? Começando pelo do Thiago Loiser. Boa tarde. Gostaria de saber se tem um passo a passo para estudar bioinformática. Por onde eu começo? Preciso aprender programação? Tenho trabalhos pessoais nessa área, inclusive na pesquisa de fármacos contra a Covid-19, mas acabei desanimando por falta de conhecimento amplo da área. Perguntou mesmo, Juliana? Ele perguntou qual que seria o passo a passo para estudar bioinformática. O nome da pessoa, só para... O nome? Thiago Loiser. Thiago, então, estudar e entender esse negócio da bioinformática é algo que pode dar um pouquinho de trabalho no começo. Eu não sei qual é a sua formação, se você é biólogo ou se você veio da computação,
dependendo da área que você veio, você vai ter que ir para algum dos lados para buscar quais são os pontos negativos que você não tem, porque a bioinformática, eu te falei, ela é uma área interdisciplinar. Se você é formado em computação, você precisa aprender biologia molecular, e se você é formado em biologia molecular, você precisa aprender a parte da computação, de alguma linguagem de programação, os básicos ali de ferramentas, etc. E é legal falar isso para vocês, porque se vocês pesquisarem, né, essa empresa que eu falei para vocês, essa braço de inovação do Hospital Albert Einstein, que é o ValiStation, uma das nossas missões é, de fato, difundir o conhecimento de bioinformática. Então, a gente tem cursos mensais e bimestrais que a gente faz de várias áreas dentro da bioinformática. Então, a gente tem, por exemplo, um de introdução à bioinformática, a gente tem um de início de programação para bioinformática. Então, todos esses cursos, a gente proporciona eles para quem tem interesse. E além, obviamente, dos nossos, se você procurar na internet, existem esses cursos aí para você ir se especializando, tanto no Coursera, como nesses outros. E, de uma maneira mais acadêmica, mais profissional, talvez, o caso também de você procurar, por exemplo, os orientadores do nosso programa de pós-graduação em bioinformática, que ele é intermediário, participa o IB, participa a Faculdade de Medicina, o IQ. Então, existem vários orientadores nesse programa, e aí, obviamente, eles recebem sempre, e eu fui um dia uma dessas pessoas que chegam num laboratório desse, quero fazer bioinformática e gostaria de aprender do zero. E eles podem te ajudar com isso, eles podem te ajudar tanto te mostrando o que você precisa aprender, te ensinando o que você precisa aprender, até te apontando disciplinas e etc. Então, tem vários caminhos para você fazer isso, e eu acho que o determinante é seu interesse. Se você tem interesse, dá para você ir pegando aos poucos e aprender nessas partes aos poucos, assim, sabe? Obrigada. Adorei sua caneca. O que eu ia comentar agora é para o pessoal assinar o form de presença, né, para poder participar do nosso sorteio, que vai acontecer daqui a pouco. A Estela me pediu agora para você repetir o site que você acabou de passar nos últimos slides. O ValiStation, será que é esse? Eu vou colocar aqui no chat, tá bom? Tá bom, a gente envia para as pessoas. Aí vocês podem procurar lá sempre, a gente tem um blog também, então essa questão da difusão de conhecimento em bioinformática, ela é uma questão que vai de cursos, né, mas vai também de escrever esses blogs, esses artigos lá, que tentam popularizar um pouco mais a bioinformática, explicar conceitos ali que são importantes, de genética, a gente tem um foco bastante clínico, né, essa parte de ômica, a gente tem também webinars, então se vocês ficarem antenados lá, tenho certeza que vocês vão achar coisas muito interessantes. Agora temos uma pergunta anônima, né? A primeira pessoa agradeceu pela palestra. Ela queria saber como que ela pode, que no início da graduação, se familiarizar com o tema de bioinformática. Ela já se interessa muito, mas ela não sabe por onde começar. É a mesma pergunta. Então, uma das coisas que eu até discuto bastante, né, a gente conversa bastante, é que a biologia, por exemplo, essas graduações, né, a biologia, vocês da química também, que tem uma componente de bioquímica grande, elas deveriam já se antenar, né, e começar a incluir a bioinformática no currículo. Infelizmente, esse não é o mundo, né? O mundo não é assim, a bioinformática ela é um bicho estranho para todo mundo na graduação. Existem algumas graduações que já são graduações em informática biomédica, por exemplo, né? Que já são nessa área, mas nos casos mais tradicionais, não. O meu caso, eu posso contar para vocês a minha experiência, foi que logo no primeiro ano da biologia, eu tinha muita curiosidade, eu fiquei na dúvida entre fazer computação e biologia, acabei entrando para biologia, e logo no meu primeiro ano eu já fui atrás de IC. IC é um negócio que existe nessas universidades, né? Qualquer universidade, na verdade. Estando na graduação, você pode fazer uma IC, que é uma iniciação científica.
que aí você procura, de fato, esses orientadores, né, essas pessoas que trabalham com bioinformática, como foi o caso do meu orientador na época, que era o Arthur Gruber, como é o caso do João Carlos Setúbal, e ele recebe esses alunos de graduação para ensinar, fazer parte ali da formação dele. Então, na graduação já, esse aluno ele vai, obviamente, fazendo as disciplinas do curso dele, da grade normal dele, mas ele também vai sendo treinado nessa prática, porque aí o orientador ele vai passar ali um projetinho, aí o aluno vai ter que responder algumas perguntas, então é uma coisa que dura geralmente um ano, um pouco mais às vezes, e aí nesse um ano de trabalho, o aluno ele vai desenvolvendo, vai aprendendo essas ferramentas, vai adquirindo essas ferramentas e vai se familiarizando com a bioinformática. Então, essa é uma das grandes opções muito legais para quem está na graduação e para quem quer se especializar nessa área. E aí você pode, se você está fazendo biologia, por exemplo, você pode procurar um orientador que trabalha, se você gosta, por exemplo, de vírus, que era o meu caso, adoro vírus. E aí eu procuro um orientador que trabalha com vírus e que faz bioinformática, e aí eu vou fazendo ao longo desse ano, aprendendo as técnicas de bioinformática e aplicando uma coisa que eu gosto, que é a virologia. E aí isso acaba virando algo prazeroso, você aprende, etc. Então é uma coisa que é um ganha-ganha para todo mundo, para o orientador e para você. Então é legal isso, é uma das opções. Hoje em dia dá para fazer isso até no começo, no final do ensino médio, né? Se as pessoas pedirem. Você acha que seria possível, né, na bioinformática, se você estiver no ensino médio, que você já não tem essa preparação da graduação? Já vi esse caso, Júlia, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que no ensino médio, ela gosta muito de biologia, ela adorou conhecer o que é DNA e a molécula e genoma e que não sei o que, e ela quer fazer algo nesse sentido. Então, eu já vi casos no nosso laboratório de alunos do ensino médio que fazem uma espécie de iniciação científica, é algo mais, acho que talvez é projeto guiado, alguma coisa assim. Às vezes as escolas, elas têm essa opção, né, como se fosse uma disciplina, a escola técnica tem esses casos, né, e aí o aluno pode, de fato, já começar a fazer isso, e aí ele vai, é bom também para ele, porque ele já vai conhecendo a área um pouco mais a fundo, e ajuda ele a escolher, né, a graduação que ele vai fazer. Então, já vi casos desses, viu, Júlia? E hoje a pessoa está na área de bioinformática já fez a graduação, enfim, e está terminando a graduação, e eu acho que foi um caso muito de sucesso. Sim. Então, a próxima pergunta é do Maurício Camacho. Olá, David. Parabéns pela palestra. Em termos práticos, como é fazer o doutorado em bioinformática? E como isso já proporcionou ou ainda irá proporcionar a ti uma posição de destaque no mercado de trabalho? Muito obrigada. Bom, Maurício, sobre o mercado de trabalho, acho que é um ponto legal você trazer. Eu diria, né, que na minha percepção, é que o mercado está muito aquecido. Esses profissionais, o NGS e a genética, ela se popularizou de tal forma que eu falei para vocês, esses testes genéticos já estão virando produtos no mercado, né, na indústria, e as pessoas que têm que lidar com esse dado são os bioinformatas. Então, existe uma demanda muito grande, uma demanda reprimida desses profissionais, então, a gente é muito bem acolhido, né, nessa área. E qual que era a pergunta inicial que ele fez mesmo, Júlia? Oi, desculpa, eu estava vendo a próxima pergunta já. Oi? Ele perguntou alguma coisa no começo, qual é a prática, né? Como é fazer bioinformática na prática, lembrei, pronto. E aí, então, cara, fazer bioinformática na prática, sim, o meu mestrado, doutorado, uma das coisas que eu posso te falar, né, porque, enfim, acho que dá para falar bastante coisas, mas uma das coisas é aprender muitas coisas sozinho, tá? Então, a gente tende a ser um pouco autodidata, a gente tem, geralmente, problemas que os nossos orientadores nos passam, problemas que envolvem biologia, envolvem análise de dados, e aí você tem que ser um pouco autodidata. Então, eu costumo dizer que a gente que é bioinformata, nós somos muito bons divulgadores, a gente sabe divulgar muito bem. Porque todas as dúvidas que você tem, alguém já teve. E tá lá, tem um fórum que é Stack Overflow, que os caras, é incrível como todo mundo já teve uma dúvida que você tem. E se você jogar lá e fazer a busca direitinho, eles vão te mostrar como é feito, vão te mostrar como que eles resolveram. Às vezes as respostas são um pouco mais detalhadas, às vezes não.
Então, e além disso, é a autodidática, né? A autodidata, você aprender as coisas por conta própria. Então, muito do dia a dia nosso é assim, Maurício, de ter um problema e ter que resolver esse problema por conta própria, né? E eu acho que é isso, né? Agora, por causa do tempo, só tem mais 2 últimas perguntas. Uma delas é anônima. Para o exame de PCR para o COVID, qual é a melhor região de coleta de amostras? Vias respiratórias ou sangue? E por quê? Então, existe um conceito interessante que a gente frisar, é que no sangue o vírus ele não aparece. Então, se aparecer, ele aparece em casos muito raros. Então, quando a gente faz a coleta de sangue, a gente está partindo para um exame que é um exame para enxergar a resposta imune do organismo contra o vírus. Então, é uma forma de você fazer o diagnóstico de forma indireta. Porque se você pega o sangue de um organismo, de um indivíduo, e ele produziu ali uma resposta imune que é específica daquele vírus, você pode dizer que a pessoa foi infectada, né? Basicamente o que você consegue dizer é foi infectada pelo vírus. E é para isso que servem esses testes rápidos, né? Testes que fazem coleta de sangue. Para os testes de PCR, que é o teste que costumo dizer que pega o vírus na botija, com a boca na botija, são esses testes moleculares de RT-PCR, ele é o padrão ouro para fazer isso, porque ele consegue encontrar ali um pedacinho do vírus, que é o genoma dele, que só ele tem. Se você encontrou aquele pedacinho do vírus ali nas vias respiratórias, por exemplo, na secreção das vias respiratórias, significa que o paciente está com o vírus naquele momento. Obviamente, tem umas discussões que vão envolver se o vírus está vivo ou não, ou se é só um pedaço dele, morto, e etc., inativo, né? Mas o ponto é todo esse. Então, existem essas 2 classes de exames. Os exames para pegar o vírus com a boca na botija e o que consegue enxergar um sinal de que você já teve contato com o vírus antes. E dos que conseguem encontrar o vírus, que é o RT-PCR, você pode coletar amostra de vários lugares. E hoje, o que o CDC e a Organização Mundial da Saúde recomendam como mais indicado é o suave nasoorofaringe, que são 3 suaves. Você coloca, a pessoa que faz a coleta coloca um em cada nariz e o suave chega a entrar até no cérebro. Então, é um processo de quem está sendo coletado bem difícil, né? Chega a sair lágrima do olho, às vezes sai sangue, etc. E 2 suaves, um de cada narina e um suave final da garganta. Então, o coletador ele vai pegar um suave de cada narina, um suave da garganta, coloca isso numa solução salina, e essa solução salina, então, é feito o RT-PCR lá, e se o vírus estiver lá, a gente consegue dizer, é positivo. A última pergunta é do André Mello. Ele fala o seguinte: em sua apresentação foi dito que utiliza o Machine Learning em sua pesquisa. Qual tipo de abordagem é feita no seu caso, Neutral Networks, por exemplo? Utiliza algoritmo genético com epítopos? Beleza. Muito interessante a pergunta. Eu poderia falar isso o dia inteiro. Já testei muitos algoritmos de machine learning para fazer essas predições, né, com dados genômicos. E a gente tem um programa que a gente desenvolveu, que é o Marvel, e ele é capaz de predizer se a sequência é de vírus, se não é, uma predição binária. Para isso, a gente utilizou o Random Forest, que é um algoritmo assim, fantástico, ele está sendo usado de uma forma muito difundida, né? Porque ele é um algoritmo simples de ser treinado e ele consegue lidar muito bem com essa questão dos dados, de muitas features, etc. Então, o Random Forest é uma árvore de decisão, né? Ele é um conjunto de árvores de decisões. E, mais recentemente, que eu também tenho desenvolvendo um programa nesse sentido para predizer o hospedeiro, né, de vírus, e aí as possíveis predições são muitas, né? Só é ou não é vírus, agora o caso é quais desses 60 hospedeiros é o hospedeiro do meu vírus. Aí é uma questão um pouco mais complexa, né, de você conseguir descobrir qual é o host, né, o hospedeiro desse vírus. E para isso, eu utilizo agora redes neurais profundas. Então, a gente está utilizando Deep Learning, a gente está utilizando um dos algoritmos de Deep Learning, que é o MLP, que é o Multilayer Perceptron, o Perceptron, né? E eu tenho tido resultados muito bons, porque o problema é um problema que parece ser adequado para esse tipo de algoritmo,
e também a gente tem uma quantidade muito grande de features, as matrizes elas são muito grandes, e as redes neurais profundas, elas lidam muito bem com isso. Então, só que, obviamente, ela vai exigir um pouco mais de poder de processamento, você vai gastar mais tempo para treinar o seu algoritmo, tem que tomar um cuidado ali com a overfitting, alguns outros problemas, mas é isso, a utilização do algoritmo, ela depende do seu problema, e geralmente esses dois casos, são o random forest e as redes neurais, são os mais utilizados. Então, as pessoas até dizem que as redes neurais, elas são orange the new black, né, que eles falam lá, as redes neurais são o novo preto, porque ela está ficando muito comum, as pessoas estão usando muito, e ela é um coringa, assim, do machine learning, tá bom? Muito obrigada, David. Agradecemos novamente pela sua apresentação aqui na Semana da Química.